O trabalho do piloto é supervisionar o processo de identificar o alvo e depois coordenar o lançamento das armas. O caça Joint Strike será capaz de carregar uma ampla variedade de armas, incluindo o armamento mais pesado como as bombas Bunker Busters de 1 tonelada e armas de explosão de 1 tonelada. As bombas Bunker Busters de 1 tonelada do caça Joint Strike e as armas de explosão são guiadas até o alvo com precisão milimétrica com o kit de cauda JDAM, que são munições de ataque direto. O JDAM é um componente para mira que pode ser acoplado em qualquer bomba. É como um cérebro que ensina a direção com barbatanas de cauda móveis para guiá-la até o alvo. A bomba sabe as coordenadas do avião e também sabe as coordenadas do alvo. E quando a arma é lançada do avião, ela simplesmente voa de um grupo de coordenadas para outro. E faz o trabalho quando atinge o alvo. O sistema JDAM é guiado por GPS, por isso consegue atingir o alvo com qualquer nível de visibilidade. Nós o usamos para trabalhar contra alvos que não podemos ver normalmente, seja por causa do tempo, fumaça, neblina ou outra coisa que esteja obscurecendo o alvo. Quando um sistema JDAM cai, seu relógio Inertial Clock mantém a trilha de sua posição e sinaliza a cauda para fazer ajustes no curso, direcionando-o para o alvo. A precisão de armas modernas como os sistemas JDAM ajudarão a reduzir efeitos colaterais desnecessários. Isso também faz do F-35 um sistema bélico ainda mais formidável. As armas modernas, como o JDAM, realmente reduzem a necessidade de uma série de elementos, e isso reduz o risco, porque não ficamos tão expostos à ameaça inimiga. A combinação do F-35 de armamento avançado, aviônica e invisibilidade ajudará a garantir seu sucesso nos campos de batalha do futuro. Os projetistas militares imaginavam se essas mesmas características poderiam ser incorporadas num helicóptero. Eles queriam um helicóptero invisível, mas seria possível construir um? Nos últimos 50 anos, os helicópteros evoluíram de veículos lentos de apoio para aeronaves velozes de ataque de linha de frente. Mas nas guerras tecnológicas do futuro, só a velocidade não será suficiente. A informação será o segredo. Existem 3 elementos cruciais numa operação militar. A habilidade de você saber mais do que o inimigo, a habilidade de manobrar rapidamente próximo ao inimigo e recolher mais informação sobre ele, e a habilidade de poder de fogo preciso contra o inimigo. Nos conflitos do futuro, depois que os caças como o F-22 Raptor e os bombardeiros invisíveis como o F-35 Joint Strike abrirem caminho, helicópteros de ataque e vigilância apoiarão as tropas terrestres que avançam para conquistar a área. O melhor é voar bem baixo, abaixo do combate. É melhor ficar abaixo onde não há ameaça. Mas em altitudes tão baixas, os helicópteros ficam vulneráveis a uma série de armas ar-terra. Eles ficam expostos a todos os sistemas simples de armas, os foguetes não guiados, os mísseis superfície ar. E tem que escapar de tudo isso. Nos Estados Unidos, os projetistas militares responderam a essa ameaça com uma estratégia dupla. Helicópteros baratos, descartáveis e não tripulados e helicópteros invisíveis tripulados. Os helicópteros não tripulados serão principalmente utilizados para vigilância e para recolher informações sobre o alvo. O Fire Scud, projetado pela empresa norte-americana Northrop Grumman, foi especificamente desenvolvido para decolar e aterrissar em navios da Marinha. Mas o segredo para criar um helicóptero tripulado bem-sucedido para os combates do futuro é torná-lo invisível como o F-22. Isso é possível? A invisibilidade num helicóptero é diferente numa aeronave de asa fixa. Você se preocupa com detalhes diferentes. Reflexividade do radar, o infravermelho, o barulho, todas as coisas que possam denunciar a posição da aeronave. Tais detalhes como calor, fumaça e ruído colocam os helicópteros e seus pilotos em grande perigo num campo de batalha. Todos os mísseis pequenos Shoulder Fire, que são muito eficazes contra helicópteros, são sistemas infravermelho de busca por calor.
O desafio para os engenheiros era criar um helicóptero silencioso com poucas características e uma seção transversal com um radar pequeno. Foi exatamente o que o fabricante Sikorsky fez com o novo Comanche RH-66. No Comanche, com a capacidade de invisibilidade, podemos derrotar as ameaças de radar. Podemos derrotar o cara com um míssil de busca por calor de lançamento terrestre e o cara que aparece na árvore. Nossa agilidade pode derrotá-lo. O tamanho pequeno e a falta de barulho são um trunfo. A primeira coisa que sempre notamos num helicóptero é o som da esteira do rotor principal batendo na esteira do rotor de cauda. No Comanche, a hélice da cauda é blindada, por isso não há interação entre o aço da hélice e as pontas principais do rotor. Ela também é um pouco mais leve e tudo isso contribui para reduzir o problema acústico do ruído. Os engenheiros também testaram o rotor principal para encontrar um design mais silencioso. Se reparar no Comanche, verá que ele tem um rotor de 5 lâminas. O que ele faz é cortar o som de chop, 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 normal do helicóptero para um zunido mais discreto que se mescle no ambiente. Reduzir o problema de calor do helicóptero é outro segredo para torná-lo menos detectável e mais hábil para sobreviver. Quando olhamos um Comanche, a primeira coisa que perguntamos é: onde é o exaustor? Por onde sai todo o ar quente do motor? O ar quente do Comanche, na verdade, sai pelo ribombo da cauda, onde é instantaneamente resfriado pelo ar frio do rotor. Um míssil tem que ter alguma coisa para caçar. É a premissa da busca por calor. O Comanche despista pela exaustão do motor que se mistura com o ar ambiente resfriando-o. Assim não existe mais a trilha de calor que o míssil precisa para seguir o alvo. Para derrotar o radar, o Comanche utiliza os segredos de invisibilidade desenvolvidos para o F-117 Nighthawk. Não existem ângulos diretos refletores de radar na fuselagem externa, e todas as armas são carregadas internamente para ajudar a manter sua forma invisível. O interessante sobre o Comanche é que alguns detalhes que permitem a invisibilidade também melhoram a aeronave. Coisas como o trem de pouso retrátil e as baias de armas retráteis, tudo isso o torna mais ágil e veloz. Quando você incorpora a parte da invisibilidade, ganha-se de quebra qualidades excepcionais. Para os militares norte-americanos, a função principal do Comanche é oferecer aos comandantes um panorama do campo de batalha, fornecendo informações a cada minuto. O Comanche vai ser basicamente a cavalaria dos ares. Ele vai localizar e lançar, penetrar e invadir. É uma aeronave de reconhecimento. Enquanto os pilotos do Comanche recolhem informações, o computador repassa tais informações às forças de apoio. Quando o Comanche localiza um inimigo, ele se direciona como um zagueiro para lançar seu poder de fogo e derrotar o inimigo. Os avanços na engenharia também tornaram o Comanche um dos helicópteros mais fáceis de pilotar. O Comanche tem uma coisa que a geração anterior de helicópteros não conseguiu desenvolver, que é a capacidade do piloto poder manobrá-lo em qualquer eixo virtualmente, sem medo de ultrapassar qualquer limite. Embora seja usado principalmente para reconhecimento, o Comanche também estará armado para autodefesa. O Comanche é capaz de carregar um número incrível de armas, desde os mísseis guiados que usam um sistema de guia laser, mísseis de busca por calor que seriam mais uma arma ar-ar, foguetes não guiados e também o míssil Hellfire. É muita artilharia pesada no combate. Além disso, os pilotos do Comanche podem pedir às aeronaves de apoio para lançar mísseis na sua direção e depois podem guiá-los manualmente até seus alvos. Se o Comanche sofre algum dano, seu sistema de computadores consegue frequentemente reparar sozinho os problemas, recuperando funções vitais para auxiliar os computadores. É aqui que fica o cérebro computadorizado do Comanche. Para dar apoio numa missão de reconhecimento, o Comanche é capaz de controlar até 5 aeronaves não tripuladas. Quando o Comanche está em operação, pode lançar aeronaves pequenas. Assim, ele terá olhos vigiando as montanhas e poderá ver o que está acontecendo sem se expor ao perigo.
Além de lançar suas próprias aeronaves não tripuladas, o Comanche pode ser auxiliado nos campos de batalha por enxames de LOCAS, ou Sistema de Ataque Autônomo de Baixo Custo, mísseis pequenos e inteligentes com cérebros computadorizados próprios. Tem uns 80 centímetros, pesa um pouco mais de 45 quilos, carrega uma única ogiva, tem um radar a laser. Em outras palavras, tem um raio laser de escaneamento que gera imagens. Os sistemas LOCAS podem até se comunicar entre si e cooperar nas buscas e ataques. Você pode ter um enxame de LOCAS. Cada um tem sua própria visão e cada um pensa sozinho, mas eles se comunicam uns com os outros e essas armas com sensores de baixo custo podem voar entre prédios e em localizações de alvos diferentes. Podem enviar imagens para os operadores que podem usá-las como sondas de vigilância ou como armas propriamente ditas. Interligando as aeronaves sobre o campo de batalha com plataformas de vigilância e outros sistemas bélicos, os comandantes podem alterar missões rapidamente para tirar vantagem das informações em constante alteração. O segredo da batalha aérea do futuro não será a invisibilidade, velocidade ou poder de fogo, será a informação. Os UAVs, veículos aéreos não tripulados, poderão fornecer grande parte dessa informação enquanto voam em missões de vigilância de longa duração. Então, por que a aeronave do futuro precisa de pilotos? Os UAVs com certeza mudarão o poder aéreo no século XXI. Já estamos vendo isso acontecer hoje. Mas é só o começo, porque haverá muitos outros e eles serão bem melhores. Aeronaves não tripuladas permitem que os militares façam mais com menos. Coloca-se mais aeronaves no ar do que seria possível por causa do número limitado de pilotos que você precisa ter. Caso contrário, seria muito arriscado. No futuro, as aeronaves não tripuladas realizarão as missões de combate mais perigosas. Hoje, os UAVs já estão assumindo o papel de batedores de longa duração. O UAV não tem pai nem mãe. Você perde um UAV em combate e ninguém sofre um arranhão. Um dos primeiros UAVs de vigilância dos Estados Unidos foi o Predator. Nenhum piloto quer sobrevoar uma zona quente de guerra por 12, muito menos por 24 horas. Funciona muito bem no campo de batalha. No Afeganistão, o Predator foi capaz de fornecer informações cruciais em tempo real para a coalizão líder norte-americana. E foi lá que o Predator se transformou de aeronave de vigilância em aeronave de ataque aéreo armado. Ele disparou um míssil Hellfire num comboio da Al-Qaeda e destruiu um dos veículos. Naquele momento ele cruzou a linha, passando de uma aeronave não tripulada para uma aeronave de combate não tripulada. Atualmente, o novo Predator B pode carregar até 10 mísseis Hellfire, mas sua função principal ainda é o que os militares norte-americanos chamam de IVR, ou Informação, Vigilância e Reconhecimento. É basicamente um satélite dos pobres. Você pode levá-lo até o local e deixá-lo vasculhar a área. Os UAVs transmitem informação visual aos comandantes no campo de batalha via satélite ou por outros links de informação. Os UAVs de reconhecimento têm inúmeras maneiras de realizar uma missão de vigilância. Em dias claros, eles utilizam lentes ópticas estabilizadoras com zoom para ampliação da imagem. À noite, usam infravermelho e, sob condições adversas, utilizam o radar de abertura sintética para furar as nuvens mais densas, tempestades e até fumaça de combustível. Quando o radar é refletido, ele também pode ser usado para criar uma imagem tridimensional dos objetos. Se o inimigo escolher utilizar contramedidas, iscas e técnicas de dissimulação, ter que derrotar 3 sistemas é bem mais difícil que derrotar um. O sucesso dos Estados Unidos com o Predator abriu caminho para o desenvolvimento de um van ainda mais avançado, um veículo a jato para grandes altitudes chamado Global Hawk. Mas, ao contrário do Predator, ele foi projetado para decolar, voar numa missão pré-programada e aterrissar com autonomia graças ao GPS, ou Sistema de Posicionamento via Satélite.
O Global Hawk é basicamente uma versão bem maior do Predator. Ele tem mais autonomia para grandes altitudes, maior carga útil, carrega mais sensores, tem mais dispositivos de comunicação e pode sobrevoar um campo de batalha por até 35 horas. O Global Hawk pode permanecer no ar por um dia ou mais, fornecendo constante vigilância em vídeo em tempo real sobre 250 mil quilômetros de território inimigo. O Predator e o Global Hawk nos dão uma visão superior detalhada, algo que não se consegue normalmente, é como um sistema de satélite. Embora ainda esteja em desenvolvimento, o Global Hawk exerceu um impacto dramático na recente guerra do Iraque. Um único protótipo forneceu informação às forças aliadas sobre 55% de todos os alvos sensíveis ao tempo, inclusive os lançadores móveis de mísseis Scud. Assim como a Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha também queria seu próprio UAV autônomo. No entanto, projetar uma aeronave para decolar e aterrissar num porta-aviões era um desafio extraordinário. No verão de 2000, os engenheiros da Northrop Grumman começaram a desenvolver o X-47 Pegasus. A parte mais difícil do programa Pegasus foi com certeza os controles de voo. Decolar e pousar num porta-aviões são dois dos problemas de design mais difíceis de uma aeronave, e fazer isso com um veículo sem cauda como o Pegasus foi complicado. O problema foi resolvido com o uso de 6 superfícies inovadoras para fazer a aeronave subir, descer e virar. Esta superfície gira e sobe. O Elevon também sobe e desce, e tem outra camada interna na superfície inferior. O primeiro voo do Pegasus, a demonstração foi muito bem sucedida. Durou uns 12 minutos. Não havia tripulantes no loop. Mas será que o Pegasus, sem auxílio humano, conseguiria aterrissar no espaço minúsculo entre os cabos de um porta-aviões? Os engenheiros criaram uma maneira genial para descobrir a resposta. Nós colocamos esta pequena bola com tinta no fundo do gancho, assim poderíamos ter uma indicação mais nítida do ponto de contato onde nós tocamos na aterrissagem. A Marinha dos Estados Unidos utilizará UAVs invisíveis para coletar informações sobre alvos para artilharia, mísseis e para os caças. A preocupação principal tem sido a informação, vigilância e reconhecimento para fornecer informações sobre os alvos às forças de ataque da Marinha. Mas muitos UAVs do futuro, como o bombardeiro não tripulado X-45 da empresa Boeing, carregarão artilharia pesada. Embora voem em missões pré-programadas, os UAVs armados ainda precisarão de autorização humana para disparar. Ele tem que saber onde estão as forças aliadas em terra, onde os civis podem estar, onde há efeitos colaterais. Atingir uma igreja, uma mesquita seria uma tragédia. Por isso há um elemento que sempre mantemos. Uma pessoa no loop comando é importante. Você pode ter uma arma que faz sua própria vigilância e que tem habilidade própria de trabalhar o alvo. E isso dá um nível de dominação que estamos apenas começando a explorar. Num futuro não tão distante, haverá sistemas bélicos aéreos e aeronaves ainda mais radicais, como armas eletromagnéticas, lasers aéreos poderosos, aeronaves hipersônicas que poderão voar para qualquer lugar do mundo em 2 horas ou menos. Mas em quanto tempo esses segredos da alta tecnologia se tornarão realidade? O enigmático F-117 Nighthawk voou em segredo por 10 anos, antes que sua existência fosse revelada ao mundo. Alguns dos projetos militares não confidenciais dos Estados Unidos, apreciados pelo Pentágono, parecem mais ficção científica do que realidade. O exército dos Estados Unidos está projetando um sistema bélico cujo objetivo será neutralizar um acampamento inimigo ou uma instalação sem destruí-la e sem espalhar materiais químicos, biológicos ou nucleares. Armas por pulso eletromagnético ou armas PEM detonarão uma alta concentração de campo magnético na direção do alvo, sobrecarregando e destruindo todos os componentes elétricos.
As armas de pulso eletromagnético pequenas têm habilidades incríveis. Você pode destruir totalmente uma infraestrutura eletrônica inimiga com muita precisão. Você pode sobrevoar uma pequena instalação com 2 acres, disparar e, de repente, nenhum dos computadores deles vai funcionar. Nem as armas, nem os componentes eletrônicos funcionarão. Os pesquisadores também estão testando um laser químico aéreo que é tão imenso que ocupa o interior de um avião Boeing 747 comercial. Toda a aeronave foi transformada numa fábrica de energia química para gerar energia laser para a dianteira, onde há um sistema de coordenação que mira o laser no alvo para destruir mísseis. Os campos de batalha do futuro continuarão a ser lugares perigosos. Mas os projetistas militares acreditam que o segredo para manter a vantagem é desenvolver sistemas bélicos do futuro hoje. A geração do futuro do poder aéreo já está entre nós.